O que chamou bastante atenção aqui foi um que veio, um pré-candidato, que é o Renan Santos, fundador do MBL, Movimento Brasil Livre, e ele é pré-candidato à presidência, inclusive nessas plataformas de apostas que foram proibidas no Brasil, mas que o pessoal ainda acessa, ele tá com uma chance já de 14%, 15% de ganhar a eleição. Inclusive, nas pesquisas, ele chega a aparecer em primeiro lugar em alguns segmentos, por exemplo, entre 16 e 24 anos, se eu não me engano, ele aparece em primeiro em algumas pesquisas. Então, ele tá buscando aí conquistar tanto o eleitorado aí que desanimou com o Flávio, quanto um eleitorado jovem e que está desanimado com política de forma geral, tá empobrecido, não consegue comprar sua casa, não consegue ter o emprego dos sonhos, etc. E aqui, ele, parafraseando os empresários que eu escutei, ele não tem propostas. Eu não quero separar o Rio de Janeiro do Brasil. Você tinha que ter acompanhado o vídeo. Eu tô falando em entregar o status de autonomia ao que era o antigo estado da Guanabara, que deixou de existir de maneira ilegal durante a ditadura militar. O estado da Guanabara significa o retorno de um protagonismo do Rio de Janeiro, tal qual Buenos Aires tem na Argentina, tal qual Hong Kong tem para os chineses, para que o Rio de Janeiro atenda a sua vocação histórica. Um lugar para receber turistas, para criar cultura, para produzir arte, trabalhar com entretenimento, para atrair startups. Maranhão, nunca falei em separar o Maranhão do Brasil. Nunca houve isso. E, basicamente, oferecer um direito de exceção para membros do PCC e do Comando Vermelho é o que qualquer país sério faria. Facções terroristas que, vamos ser bem claros, que matam dezenas de pessoas todos os dias. Isso não é minha opinião, isso são todos os relatórios que nós temos que mostram que boa parte dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos em guerras faccionais. Então, não é uma estratégia política, é política pública. Porque se fosse meramente estratégia política, eu não falaria, por exemplo, que eu vou fazer uma nova reforma da Previdência, que tira voto. É porque eu estou certo que eu preciso fazer uma reforma da Previdência, assim como eu estou certo que eu preciso aumentar a relevância do Rio de Janeiro, porque ele é a porta de entrada do Brasil para o mundo, entende? Algumas vão só mais populares, outras não, mas eu vou falar elas de qualquer forma. E só uma coisa, só para prosseguir. Veja, você ser polêmico não é problema. Você ter uma boa capacidade de comunicação não é problema. Havia uma propaganda dos anos 90 da Pirelli que era: potência não é nada sem controle. Ser só potência, ou seja, ser só barulho em rede, não serve pra nada se você não tiver o controle. Basta ver o Pablo Marçal, que era potente em redes, mas era um completo pateta, fora que era um estelionatário. Não tô aqui pra isso. Eu não ligo pra opinião americana sobre isso. Isso é uma questão brasileira. Ela não vai ter consequência nenhuma, porque os Estados Unidos já consideraram outras organizações na Europa como terroristas e não participou de invasões a elas. E daí? Eu como um latino-americano, eu como futuro presidente do Brasil, não vou permitir nenhuma invasão a nossas prerrogativas. Até porque a Europa também costuma fazer essas invasões às nossas prerrogativas. Ela pode vir do Macron lá da França, como pode vir do Trump. Basta ver a atuação com as ONGs francesas sobre o nosso petróleo na margem equatorial. Em ambos os casos, eu não vou permitir. Quem vai resolver o crime organizado do Brasil serão os brasileiros. E não é nem as Forças Armadas, serão as polícias, junto ao comando do presidente da República, em atuação conjunta com os governadores. Ele vai acabar daqui a pouco. Isso é um acerto. Mas vou apontar um, pra não parecer que eu sou crica. Eu acho que a política de tirar celulares das salas de aula dos alunos eu defendo. Defendo sim. E gostaria de ver o governo muito mais duro na questão dos enfrentamentos às casas de aposta virtuais. Eles andaram um pouco com isso, esperava que andasse mais. Entreguei dois biscoitos pro Lula. Total. Se eu for pro segundo turno, eu vou cumprir um destino que eu tinha escrito quando tava em 89 com meu pai, na final do Campeonato Brasileiro. Eu encontrei o Lula, torcia pro São Paulo, o Lula foi lá torcer pro Vasco. Meu pai falou: esse aqui é o Lula, fala o papai disse pra ele na TV. Aí eu mandei o Lula ir pra um lugar, sendo uma criancinha, eu vou poder reencontrá-lo nos debates, e eu vou derrotá-lo não apenas apontando pra ele, apontando os crimes que ele cometeu. Eu vou mostrar que a minha geração tem um projeto melhor do que o projeto, ou melhor, do que a ausência de projeto que a geração dele nos legou. Eu faço parte de uma geração que não conseguiu comprar apartamento, que não consegue comprar um carro direito, porque a geração dele errou, e eles falharam. Eu vivo, desde que eu completei meus 18 anos, quase toda a minha vida madura enquanto adulto, sob um governo do PT. E isso fracassou. Eu não quero mais, minha geração já não aguenta mais fracasso. Então eu vou provar, eu vou mostrar pra ele que ele fracassou, eu vou liderar as pessoas pro enfrentamento contra ele e vou dar um banho nele no segundo turno. O derretimento do Flávio é natural. O bolsonarismo com o Flávio só tava sustentando através da ideia de que ele era a única força capaz de vencer o PT. Ele já não tinha nenhuma capacidade moral de enfrentar ninguém. E mais do que isso, o Flávio Bolsonaro, em grande medida, já estava fugindo de ter proposta. O pai dele trazia pelo menos um ícone, um símbolo na cabeça das pessoas de que ele... O Flávio, nem isso. Ele tem todos os defeitos do pai e nenhuma das qualidades, vamos colocar assim. Nesse sentido, ele já era muito fraco. Hoje, até a ideia de que eles são os únicos capazes de enfrentar o PT passou.